Então, boa noite, turma. Nós iremos ver através desses slides sobre grau do polinômio, para acompanhar como está no livro em relação à sequência dos conteúdos. Então, lembramos, né, que na última aula nós vimos sobre a adição, a subtração e a multiplicação de polinômios, certo? Foi pedido até um exercício. E agora, na sequência, a gente vai ver o grau do polinômio e no vídeo posterior, a gente vai adentrar sobre algumas técnicas realizadas a divisão de polinômios, como foi falado na aula anterior, que seria feito dessa maneira. Então, a gente está seguindo a sequência, né, que depois de multiplicação vem grau de polinômio, e assim, depois de grau, vem a divisão. Certo? Então, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Básica 3. Vamos lá. O grau do polinômio ele é dado pelo maior expoente de x, ou seja, da variável com coeficiente diferente de zero, certo? Ou seja, porque se o coeficiente for zero, ou seja, aquele número que acompanha a variável, ao multiplicar por zero, vai ser nulo, certo? Ou seja, vai anular. Então, ou seja, não vai apresentar aquele termo. Ou seja, por esse sentido, né, o coeficiente tem que ser diferente de zero. Lembrando que o coeficiente é o número que acompanha a variável, a incógnita, certo? Então, nós temos aqui o polinômio px, né, ou seja, na variável x, e aqui essa expressão parece um pouco confusa, mas a gente trabalhou ela quando a gente estava entendendo sobre polinômios, certo? Então, ou seja, daqui é uma expressão geral do polinômio. Não é ainda da forma que nós iremos trabalhar tanto nos exercícios, é uma expressão geral. E aqui é se o AN, o que significa isso? Ele está dizendo que cada coeficiente, eu tenho um coeficiente AN menos 1, AN menos 2. Aí no caso tem coeficiente, temos aqui ainda, né? Por isso que existe esses pontinhos, né? É porque significa que tem termos entre esses dois sinais de adição, né? Então, seja uma expressão geral. O que a gente percebe aqui? Vai diminuindo o grau. Só para vocês entenderem melhor, tá se perguntando, talvez pareça confuso quando eu olho para a expressão e fica claro, mais simples quando a gente vai para o número. Só explicando, a gente não vai adentrar muito, mas só para vocês compreenderem. Aqui eu tenho n como expoente, aqui eu tenho n menos 1. Porque, independentemente do n que eu tiver, se ele estiver organizado na forma comum que a gente vê os polinômios, então você vai dar ordem decrescente, do maior para o menor. Por isso que o n vai diminuindo, vai reduzindo 1, aqui já reduziu 2, e assim por diante, certo? Então, ou seja, vai diminuindo em relação ao expoente. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que aqui seja x à quinta. Então, aqui seria x à quarta e aqui seria x à terceira, porque aqui a quinta foi reduzido 2 aqui e aqui reduzindo 1. Então, vai se diminuindo o grau de cada termo. Eu estou falando de forma individual, não estou falando de todo o polinômio. Estou falando de cada termo aqui. A gente vai aprender a ver o grau de todo o polinômio, certo? Ou seja, aqui o expoente seria 5, aí o expoente 4, 3 e assim por diante. Lembrando que quando não tem uma variável acompanhando, é porque ele é o termo independente daquele polinômio, certo? Então, ou seja, o AN, que é o coeficiente, ele tem que ser diferente de zero, como foi falado aqui, certo? Senão, zero vezes a variável ia anular, certo? O grau do polinômio px é o expoente máximo n, ou seja, então ao calcular o grau, eu não vou olhar um termo de forma individual, eu vou olhar todo o polinômio. Então, gr, né, de grau de p, ou seja, grau do polinômio p, vai ser igual a n. Então, n vai ser o grau, vai ser 5, vai ser 4, vai ser o n, no caso, é o número natural, onde grp é o grau do polinômios. Vamos ver como é que isso acontece? Temos aqui dois exemplos, mas podem ser trabalhados outros, eu não quis estender muito, mas aqui já dá para compreender. Exemplo 1, determina o grau do polinômio px, né? Então, px é o quê? 6x à terceira
menos 15x ao quadrado, menos 3x mais 14x à quarta, mais 9. Certo? Então, para facilitar a nossa visualização, não precisa necessariamente isso. Mas é o ideal só para você não ver se você não esqueceu de analisar algum termo, certo? Mas quem já tem uma maior prática já vai conseguir identificar esse grau sem ter que fazer isso. Mas o primeiro passo para a resolução desse exemplo foi colocar em ordem decrescente em relação aqui ao expoente, ó, 4, 3, 2, 1, e aqui é 0, porque é x elevado a 0, 1, né? Então, x elevado a 0 dá 1. 1 vezes 9 dá o próprio 9. Então, você não tem necessidade de ele apresentar aqui, mas a gente sabe que essa variável não apresenta, mas ela existe. Então, ficaria x elevado a 0. Então, você está vendo que foi diminuindo. 4, 3, 2, 1 e o 0. Ou seja, eu estou falando do expoente em relação à variável. Então, como está falando aqui no slide anterior, o grau do polinômio px é o expoente máximo. Então, eu vou analisar o termo aqui. Como eu só tenho termos que não tem outra variável aqui, então eu vou olhar de forma separada. Então, eu vou olhar cada termo aqui, certo? Mas não tem nem outro aqui, então não precisa agrupar os expoentes. Então, ou seja, vamos lá. Como o maior grau, já colocando em ordem crescente aqui, o maior expoente, perdão, é 4, então o grau desse polinômio vai ser igual a 4, certo? Tem que observar se não tem termos semelhantes que eu possa agrupar ou observar individualmente cada termo para ver se eu não consigo somar algum expoente, vai depender de cada polinômio, certo? Exemplo 2. Então, esse aqui é um polinômio mais completo, certo? Você pode ver que eu tenho basicamente todos os termos do 4, né? Com expoente 4 aí diante. Tem polinômios que não vão apresentar esse tanto de termo, né? Vai faltar 1, por exemplo, poderia ter faltado 6x à terceira. Então, não significa que deixe de ser um polinômio. Então, lá, determine o grau do polinômio px igual a menos 3. Esse daqui é a questão, tá perguntando a questão, certo? Esse daqui eu coloquei só para vocês entenderem melhor. Como eu falei, se não apresenta a variável aqui, mas ela existe, certo? Então, é x elevado a 0, porque x elevado a 0 é 1, 1 vezes menos 3 dá o próprio menos 3, então não tem necessidade de colocar x elevado a 0. Então, você pode ver que mesmo quando tiver só o termo independente, por exemplo, se tiver 5 só, por exemplo, px é igual a 5, px é igual a 4, px é igual a 1 milhão, então, seja o grau, se for só o termo independente, não tiver uma variável apresentando, então, seja o grau vai ser 0, porque o grau, né, o maior grau do expoente, o maior grau do expoente, nesse caso, é 0. Não existe mais outro termo para ser analisado. Então, ou seja, finalizou por aí. Então, ou seja, agora finalizamos nossos exemplos como analisar o grau de um